A partir de agora, Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. O tema do nosso programa de hoje é Natal. Se o nascimento é de Jesus, como surgiu o Papai Noel? Bem, para nós falarmos sobre o tema de hoje, o assunto de hoje, eu gostaria de iniciar o nosso tema com uma passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. O tema é a missão do Filho de Deus. E diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sabe, amiga e amiga, eu me lembro de uma ocasião em que uma senhora, ela relatou um fato na época em que ela amava mais as trevas do que a luz, apesar de ser uma senhora religiosa. Ela conta que ela tinha no seu corpo, um crucifixo, e ela tinha em casa também muitas imagens de santos. E ela relata que naquela ocasião, sempre que ela e o marido começavam a discutir, começavam a ter algum problema dentro de casa, e que ela ia xingar o marido, em que ela ia fazer alguma coisa contra o marido, ela ia até aquela imagem, virava a imagem de costa, para que a imagem não visse, não enxergasse aquilo que ela ia fazer. E o mesmo se dava com o crucifixo. Sempre que ela ia fazer alguma coisa que ela queria que o santo não enxergasse, ela virava o crucifixo de costas para que o santo não enxergasse o que ela estava fazendo, falando palavrão ou mentindo, alguma coisa desse gênero. Então, o que eu quero que você reflita através desse caso que eu lhe contei é que existem pessoas que têm consciência plena de que falar do nosso Senhor Jesus é falar do amor, é falar da justiça, é falar da fé, é falar de santidade. Falar de justiça, falar de coisas boas é falar da pessoa do Senhor Jesus. E por esse fato, foi introduzido no Natal a pessoa do Papai Noel e foi retirado do Natal a ideia do nosso Senhor Jesus. E por quê? Porque o Natal, que é uma celebração e que deveria ser uma das principais celebrações dos cristãos, passou a ser uma celebração de todas as raças, todas as línguas e todos os países. E há pessoas que
gostam de participar do Natal, mesmo não sendo cristãs, mas a figura de Jesus os incomodam demais. Por quê? Porque existem, por exemplo, casais que são adúlteros e querem participar do Natal. Existe, por exemplo, aquele homem que tem uma amante e que abandonou a esposa, abandonou os seus filhos. E hoje ele vive com uma amante. Mas ele também quer participar do Natal junto com a sua amante. Mas aquela figura de Jesus incomoda muito. Porque quando o significado do Natal começa a ser divulgado, e ali começa a se falar sobre família, respeito, amor, união, perdão, esse tipo de discurso, para quem ama as trevas, soa muito mal. Então, a sociedade, de um modo geral, incomodada com a figura do Senhor Jesus, do Salvador, que é uma questão estritamente espiritual, eles removeram Jesus e colocaram o tal do bom velhinho como o Papai Noel. Noel quer dizer Natal, Papai Natal, que é hoje a figura central das festas de Natal. Então, dessa forma, todos e toda a sociedade pode hoje participar livremente da festa de Natal. Por quê? Porque a figura de Jesus, o símbolo de Jesus, o significado do Senhor Jesus, o motivo do nascimento de Jesus foi removido do Natal. Então hoje as pessoas podem participar com amante, podem participar separados, eles podem participar e celebrar o Natal hoje enchendo a cara, cheirando cocaína, fumando maconha. A pessoa hoje pode participar do Natal tocando samba, pagode, funk. As pessoas podem participar do Natal hoje fazendo aquele churrasco, convidando os amigos, convidando a mulherada. Vamos celebrar o Natal, vamos celebrar, falando palavrão, xingando, brigando. Por quê? Porque tudo é festa no Natal. Mas eu pergunto, será que nesse tipo de celebração está se lembrando do Senhor Jesus? E falar de Jesus nesse momento seria um incômodo muito grande para essas pessoas. Por isso, o Papai Noel, ele entrou no Natal para substituir a pessoa do nosso Senhor Jesus. Bom, e você pergunta assim, mas Pastor Paulo, como surgiu o Papai Noel? Bom, nós temos duas linhas de pensamento. Primeiro, que a Bíblia não fala nada de Papai Noel. Nada, absolutamente nada. Não existe esse nome na Bíblia. Mas, na época dos povos bárbaros, isso na Idade Média, havia na cultura religiosa desses povos que dominaram o velho mundo, né? A Europa antiga, havia a história de um homem, um senhor muito idoso, que na época do Natal, que é na época do inverno, né, europeu, no hemisfério norte, aquelas noites de frio intenso, né, o frio muito rigoroso, diz a lenda que um velhinho, um senhor idoso, ele vinha de casa em casa, batendo a porta e pedindo comida, pedindo abrigo. E quando uma família, ela recebia o bom velhinho em casa, diz a lenda que essas pessoas eram agraciadas com um inverno mais ameno e também com fartura. Então, para as famílias que recebessem o bom velhinho, elas eram, vamos dizer assim, entre aspas, elas eram abençoadas com um período de inverno menos rigoroso e com mais alimento. E passado alguns séculos, né, o Império Romano também na Europa passou a ser o poder dominante, e havia a história de um monge católico, um clérigo da Igreja Católica. Ele, uma ocasião, viu uma cena de um pai que estava querendo vender a sua filha para receber o dote do casamento dela, né? Vendendo a filha para um rapaz. E esse clérigo católico, ele
se incomodou muito com a cena de um pai vendendo a própria filha por causa do dinheiro. E esse clérigo, ele pegou um saco, encheu de moedas de ouro e entregou esse saco de moedas para aquele chefe de família, para aquele pai. E com isso, ele salvou aquela menina de ser vendida. Aquela garota, ela recebeu um presente daquele senhor, um presente que ele tirou daquele saco, que era um saco cheio de moedas de ouro. E 5 séculos depois, a Igreja Católica canonizou esse velhinho, usando a mesma referência dos bárbaros, trazendo aquela ideia para o monge católico, o clérigo, e ele foi então canonizado e foi dado a esse velhinho generoso o nome de São Nicolau, que nos Estados Unidos eles chamam de Santa Claus, que é o nome do Papai Noel. Então nasceu aí a figura de um homem que no inverno, nas noites de Natal, ele visitava de casa em casa e ele trazia presente para as crianças. Aquelas crianças pobres, aquelas crianças carentes, aquelas crianças necessitadas, aquelas crianças que o pai não tinha recurso, então o velhinho vinha para suprir uma necessidade que aquela família tinha. Então trazia alegria para aquelas casas. E as casas que recebessem o bom velhinho, que hoje entra pela chaminé, né, como a história diz, elas eram então tomadas por muita alegria, por muita prosperidade. E aí nasceu então a questão da ceia, daquelas grandes festas de Natal, né? Muita comilança, muita bebida, muita alegria, muita festa. Por quê? Porque o bom velhinho havia trazido muita alegria para aquela casa, para aquela família. Mas a verdade é que o São Nicolau, ele foi um personagem criado justamente para substituir a pessoa do Senhor Jesus. Hoje, as pessoas esperam o Papai Noel, esperam os presentes, se preocupam tanto com a festa, mas o espírito do Natal, ele foi esquecido, que é justamente o que nós temos falado no nosso programa. O Natal deveria, eu acredito fielmente, que o Natal deveria ser comemorado apenas pelos cristãos. Por quê? Porque são aqueles que compreendem o verdadeiro significado do nascimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus precisava nascer para que ele se tornasse o nosso Salvador. Ele tinha que nascer, ele tinha que viver como qualquer um de nós, ser sujeito às mesmas fraquezas e tentações, não é? As mesmas emoções, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote e ser o nosso Salvador e morrer por nós, levando com ele os nossos pecados. Então, esse é o sentido de Natal. O nascimento de Jesus para que ele pudesse morrer para ser o nosso Salvador e nos levar a ter uma vida correta, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida santa e nos ensinar a amar até mesmo aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, amar aqueles que querem o nosso mal. Mas isso, claro, não é um discurso que agrada a todas as pessoas. A passagem que eu li aqui no começo do tema é: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é o que acontece hoje. O Senhor Jesus é a luz e incomoda muito aqueles que querem viver nas trevas. Bom, amiga e amiga, acho que ficou claro, né? A respeito do significado, do porquê o Papai Noel passou a figurar dentro das festas de Natal e não mais o Senhor Jesus. Então, acredito que está esclarecido o nosso tema.